Pode? Pode, dona Maria. Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus. Vamos, irmãos, mãos na charrua. Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil, é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Um pouco de amor e a semente vai germinar. A prece. Vamos. Bom, meus irmãos, preparando os nossos pensamentos aí para o estudo da noite, é uma coisa que a gente sempre precisa, né? Todos nós precisamos. Coragem. De Chico Xavier para o Espírito Diversos. Lição 36. Nosso grupo. Nosso grupo de trabalho espírita cristão, em verdade, assemelha-se ao campo consagrado à lavoura comum. Já comi. Alma em pranto. Não, mãe. Peço o pessoal para fechar aí o áudio aí. Vamos lá. Almas em pranto que o procuram simbolizam terrenos alagadiços que nos cabe drenar proveitosamente. Observadores agressivos e rudes são espinheiros magnéticos que devemos remover sem alarde. Frequentadores enquistados na ociosidade mental constitui gleba seca que nos compete irrigar com carinho. Criaturas de boa índole, mas vacilantes na fé, expressam erva frágil que nos pede socorro até que o tempo as favoreça. Confrades irritadiços, padecendo milindres pessoais infindáveis, são os arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. Irmãos sonhadores, eficientes nas ideias e negativos na ação, representam flores improdutivas. Pedichões inveterados, que nunca movem os braços nas boas obras, afiguram-se-nos folhagem estéril que precisamos suportar com paciência. Amigos dedicados ao mexerico e ao sarcasmo são pássaros arrasadores que prejudicam a sementeira. O companheiro, porém, que traz consigo o coração para servir, é o semeador que sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente a execução do plano divino e reparando a seara do amor e da sabedoria em favor da humanidade no futuro melhor. André Luiz. Então, meus irmãos, possamos nesse momento nos conectar com a espiritualidade maior, com todos os nossos mentores, espíritos benfeitores da nossa casa, Divino Espírito Santo, para que possamos abrir nossos corações, nossas mentes, para melhor aproveitar o estudo da noite. Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, de Maria Santíssima, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, conectados a Ti e entre nós, buscando aprender um pouco mais, buscando um fortalecimento, autoconhecimento e, sobretudo, Senhor, que possamos evoluir moralmente, Senhor, deixando para trás todo um passado milenar de pecados, de erros,
possamos seguir adiante, renovados no teu Evangelho e nos ensinamentos espíritas. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Hoje a gente vai ler o capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, a gente vai ler aqui o texto. Esse texto provavelmente deve ter sido uma análise de Allan Kardec, né? Geralmente ele faz isso. Ele coloca as mensagens dos espíritos em primeiro, depois ele faz, às vezes, ele faz uma análise sobre aquilo que está ali. Mas pode também ter sido a mensagem no mundo espiritual. Então, o título é Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria, né? A gente sabe que tudo na nossa vida, a gente não está aqui a passeio, então tudo tem um significado. Tanto que tem uma fortuna fora de série, também pode sair da mesma condição. Então, a gente não é a condição de miséria e de riqueza que vai definir, né, o castigo divino. Na verdade, não existe, né, nem o castigo divino, é a oportunidade. Né? É que nós vemos muito pela parte material. É a oportunidade que nós temos de crescer e de evoluir. Então, é isso que nós precisamos ver, né? Porque tem claro que o que o texto fala, ele tem umas verdades, né? Naturalmente que a riqueza ela facilita uma série de situações perigosas para nós que somos muito materiais ainda, né? Então nós gostamos a vaidade, né? De nos exibir, por aí mais. Então, se você é um cara rico, uma pessoa rica, então você tem condição de ter um super carrão, roupas fora de série, perfumes. Isso vai lhe dar uma situação de vaidade que pode ser prejudicial. Né? A miséria, você já não tem como fazer isso. Né? Não é que você não quer, é que você não pode, você não consegue. Então, a gente vê que tanto a riqueza quanto a miséria, né, nos dão condições de a gente crescer e evoluir. Uma, você consegue evoluir porque você não tem, então você acha outros meios, e a outra você é obrigado a resistir, à sua situação, né, em que você se encontra. Se alguém tiver alguma coisa que gostaria de falar, a gente pode ir. Eu vou ler o outro aqui. Elcio. Oi? Elcio. Pode falar, Alessandra. Na verdade, a riqueza ela é uma responsabilidade, né? Muito grande. Então, assim, é uma prova que vem com uma responsabilidade muito grande, porque se a gente imagina que quem vem com, né, com essa fortuna, com a responsabilidade de desenvolver, por exemplo, dar emprego para as pessoas, se ela faz tudo isso, né? Se ela aproveita dessa forma essa condição que ela veio, ela pode beneficiar a vida de muitas pessoas, né? Através de trabalho, dando trabalho. Então, quanta coisa que ela pode desenvolver, né? Ao passo que se ela pega e desvia isso, e através só pelo orgulho, né? Só olha para si, para sua família, para dentro do seu núcleo ali, ela acaba se perdendo também. Então, ela realmente como tem uma frase que ela é uma prova muito arriscada, que nem o livro fala, né? É isso mesmo, Alessandra. É uma prova que é muito arriscada. Eu acho interessante o seguinte: muitos dos homens que são os mais ricos do mundo, né, atualmente, a gente observa que eles, na realidade, eles não procuravam a riqueza em si, né? Não é bem isso. Você observa neles, a riqueza surgiu de forma natural porque eles inventaram, descobriram, né? Proporcionaram algo, principalmente na área tecnológica, dando uma certa, né? Teve um retorno gigante, né?
a gente vê que a maioria das pessoas que realmente procura riqueza, o dinheiro só por si mesmo, né? Que são raros aqueles que têm sucesso com isso, a verdade é essa, né? A maioria que tem sucesso nessa área são pessoas que procuram uma outra coisa e a riqueza é uma consequência, né? A gente vê tantos bilionários aí que eles, na realidade, eles não têm, o objetivo deles é a perfeição, né? Muito famoso o caso lá como é que é? Do Steve Jobs, né? Com a sua empresa lá, a Apple, em que ele buscava era a perfeição, né? Ele queria a perfeição tecnológica, né? Claro que por causa disso ele fez um monte de loucuras. Quem vê a biografia dele, ele tem uma série de problemas. Mesmo sendo um gênio, uma pessoa fora de série, ele tem uma série de problemas pessoais, né? Então a gente vê, mas a riqueza veio por uma consequência. Na verdade, ele queria uma perfeição. Ele buscava isso, né? Elcio, Agora, oi, pode. será que não tem a ver também, né? Porque a gente tem algumas passagens do Evangelho, né, que talvez dê uma interpretação para isso, né? No Evangelho mesmo fala, né, que é mais fácil um rico, né, um camelo passar pelos fundos de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Né? O camelo é aquele cabo, né, que prende navio, né, que era feito com fios, né, que era feito com pelo do camelo, na verdade. Então tinha essa interpretação. Teve também, durante a Idade Média, né, a questão da usura, né, que foi condenado pela Igreja Católica. Sim. Então tem esses fatos aí que levam a isso. Aí, como você falou, né? Aí veio a reforma protestante né? E fez o caminho inverso, né? Glorificou a riqueza como bênção divina. Então tem essas questões aí que talvez explique, né? Uma corrente ou outra, né? Não, tem sim. Todo o problema é que as pessoas pegaram as palavras de Jesus e levaram ao pé da letra, né? Na verdade, Jesus ele cita essa situação, mas isso não é absoluto, né? Não é absoluto. A gente, o próprio Zaqueu, né? Zaqueu é um homem rico. Quem não conhece a história de Zaqueu é um cobrador de impostos, então parte do imposto que ele cobrava ficava com ele. E ele era um homem riquíssimo, né? E por causa disso, por causa da inveja, por causa dele cobrar imposto para o Império Romano, ele era mal visto, as pessoas não falavam com ele, por aí vai. Mas Jesus vai até a casa dele e almoça com ele, né? Então, Zaqueu era um homem fantástico, que ele depois ele se desfaz de grande parte dos seus bens. Aí quando a gente olha assim, Zaqueu se desfez de parte dos seus bens, não, ele tinha muitos bens, né? Metade dos bens que ele deu para as pessoas, aquilo era muito, né? É que nem como é que é? Bill Gates, né? Bill Gates, esses dias, ele transferiu parte da fortuna dele para uma fundação que ele criou. Só que Bill Gates tem mais de 100 bilhões de dólares. A parte que ele transferiu, que seja 10 bilhões, 20, 30 bilhões, não é nada. Ele, com 100 milhões de dólares, ele vive muito bem, qualquer um aí, qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, a gente vê, né, essas situações e a gente observa que Jesus ele dá uma diretriz que a gente tem que analisar como Paulo falava, né, que a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, não é uma situação absoluta, como quase tudo no mundo, né? As situações do mundo são poucas que são situações absolutas. A que nós conhecemos, né, é a morte. A morte é uma coisa absoluta. Não tem nada, nenhuma criatura, nem rocha, nem pedra, nada que sobreviva, né, ao tempo. Vai desaparecer. Até o sol vai desaparecer com o tempo, né? E também a evolução, né? A evolução espiritual ela é absoluta. Isso é outra coisa que a gente esquece também, né? Nós vamos evoluir de qualquer jeito. Nós apenas atrasamos a nossa evolução. Enquanto outros se adiantam, a gente vai atrasando. Mas a evolução é um fato que é impossível do espírito não evoluir, né? E é verdade isso. Você observa que, por mais perdida que seja aquela existência, o espírito evolui. Ele aprende algo ali.
E ele vai crescendo. Eu vou ler aqui outro trecho para a gente adiantar. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabeleceu como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só a esse preço se obtém. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quinte porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, essa história é bem interessante a gente lembrar, né? O rapaz chega perto de Jesus, o rapaz que seguia os mandamentos de Moisés, e aí pergunta ao mestre o que faltava para ele, né? E aí Jesus responde o quê? Desfaz de todos os teus bens e segue-me, né? Até esse segue, Emmanuel utiliza num livro dele, né? Esse como título. Só que Jesus fala isso, rapaz, porque ele não tinha condições de atender a esse chamado de Jesus e ele vai embora, né? Claro que, naturalmente, ele vai embora ali pensar na vida, porque ele imaginava que estava tudo bem. É uma coisa parecida com o que a gente fazia no passado, né? A gente ia na missa, ia no centro espírita, ia uma série de situações e achava que estava quites com Deus aquela situação. E aí, quando chega alguém mais experiente que a gente pergunta, e aí, eu faço tudo isso, faço rezo, né? Não jogo papel na rua e tudo mais, vou no centro espírita, vou na missa, vou no culto evangélico, o que que me falta? Aí, aquele cara mais experiente fala exatamente isso. Mas é importante a gente lembrar que isso não é um princípio absoluto, como muitos levaram adiante, né? Por que não pode ser? Você imagina se todo mundo larga tudo, né? Nós vivemos no mundo material. E o mundo material, para a gente ter o pão para comer de manhã, alguém vai ter que fazer o pão, né? E para fazer esse pão tem que ter uma estrutura. Alguém tem que plantar, outro tem que levar o pão até um certo local, tem que ter o moinho para moer o trigo, né? O trigo, e aí tem que ter a pessoa para transportar, para chegar até a padaria, tem a energia elétrica, tem alguém para construir a padaria. Então, é tudo conjunto, né? E a gente, imagina só, as pessoas largam tudo, quer dizer, aí a gente vai viver de quê? É de cesta básica do centro espírita? Ou seja, a gente deixa de ser uma solução. Hoje nós somos uma solução para o centro, com as nossas mãos, nosso trabalho, né? Com o nosso esforço pessoal, a nossa doação ao centro. Hoje nós somos uma solução. A gente vai deixar de ser solução para ser o quê? Para ser um problema para o centro. A gente vai criar mais um problema para o centro. É mais uma família que o centro vai ter que ajudar. Então, não tem sentido isso, né? Claro que em determinadas situações, para determinadas pessoas, isso faz sentido, né? Mas para a maioria das pessoas não faz a menor e nem pode, né? Porque a humanidade ela tem esse mecanismo de cooperação que nós temos entre diversas profissões que fazem a humanidade permanecer em pé, né? Essa coesão social que nós vivemos hoje é o que mantém a sociedade do jeito que ela está. Claro que não é o melhor dos mundos, né? O homem ainda precisa criar outros sistemas melhores que aproveite melhor não só o seu tempo, mas também ajude mais as pessoas, mas é o que nós temos. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Então é isso aí, né? O que Jesus fez foi uma coisa parecida com o que Sócrates fazia, né?
Sócrates fazia exatamente isso que Jesus fez com o rapaz. Não é à toa que Sócrates é considerado por Allan Kardec um dos precursores da ideia cristã, não é à toa, né? Sócrates fazia esse processo de maêutica, né, de conversação. E como é que ele ia fazendo? Ele ia destruindo as nossas convicções. Então, a gente chegava lá com ele se achando tal. E Sócrates, ele destruía aquilo, ele mostrava que a gente não era nada, era uma porcaria, né? Claro que isso causa, dentro do ser humano, causa uma convulsão dentro da gente, né? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade é destruída. E aí você se vê nu diante daquele ser que era Sócrates, né? Você se via ali nu diante dele. E aí ele destruía você completamente, você não tinha como falar que ele estava errado. Só que Sócrates tinha um processo que ele ia fazendo o quê? Ele destruía e depois ele ia fazendo com que a própria pessoa se reconstruísse, né? Ele ia fazendo perguntas e respostas. Depois que ele acabava com o ser, ele reconstruía, ele ia fazendo a pessoa se pensar, mesmo? Refletir nas suas ideias, até chegar, né, a pessoa no novo ser. Ele fazia a pessoa renascer com um novo ideal, né? Isso criou muitos problemas para Sócrates, porque os jovens de Atenas, e os jovens ricos, né, chegavam em casa e faziam isso com os pais, né? Então, a gente sabe, se hoje é complicado, se imagine há 2.600 anos atrás. E Jesus fez exatamente isso com o menino. Ele queria que ele pensasse da vida. Ele não fez isso como se fosse hoje em dia, né, um ato de falta de educação, dando uma patada, não. Ele joga isso para que a gente não sabe do texto todo, como é que foi, né? Toda a história, como é que foi toda a conversa. A gente só vê um pedacinho. Mas aquilo é para que o rapaz repensasse nos seus conceitos. Do que é caridade, até onde ele realmente está sendo caridoso. Eu tenho certeza que esse jovem está muito mais evoluído do que qualquer um de nós aqui hoje em dia, né? Porque você, a partir daquele instante, você começa a repensar na sua própria existência, ainda mais quando quem lhe puxa a orelha é o próprio Jesus, né? E aí você começa a repensar, e aquela força daquelas palavras de Jesus ecoando na sua cabeça, não tem como você não mudar, né? Não tem como você não mudar. Basta lembrar de Pedro, né? Quem se lembra da história de Pedro? Quando Jesus fala assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E conta a história que quando Pedro negou, Jesus estava preso, né? E Pedro foi tentar salvar Jesus, e aí os soldados iam falando, você não é aquele, tá? Quando Pedro negou Jesus pela última vez, conta a história que Jesus estava lá da sua cela, na sua prisão, olhando para Pedro, e Pedro automaticamente, sem ter como explicar, Pedro olha para Jesus preso na cela. E aquele olhar, né, não precisa dizer mais nada, né? É olhar de alguém que você não teve a coragem do seu amigo do coração, aquele que você amava, você não teve a coragem de dizer que você era amigo dele. Então, é uma situação muito complicada. Eu tenho certeza que Pedro nunca esqueceu isso, e é verdade, ele sempre lembrava disso, e o jovem também nunca esqueceu as palavras de Jesus. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura, e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condensação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem, e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Foi o que nós falamos, né? A riqueza ela é importante. A riqueza ela é muito importante. Porque, assim, todos nós, a gente mora num bairro, né? Mora num bairro. Hoje em dia, a maioria dos bairros, eles são feitos por um processo de loteamento. E como é que é o processo de loteamento? Alguém tem que comprar terra, entre aspas, vamos fazer assim, bem simples, né?
vai comprar terra, você vai tratar aquela terra, asfaltar, colocar esgoto, tubulações de água, né? Meio-fio, iluminação, poste. Ou seja, você tem que fazer uma série de beneficências naquele local para você poder vender, né? Você vender para as pessoas. Só que isso necessita de muito dinheiro, né? Não é fácil um bairro com 400 lotes, não é coisa assim simples. Você precisa de uma riqueza, um dinheiro. Então a riqueza, riqueza para quê? Para proporcionar um bairro para nós que não temos tanto dinheiro, podemos comprar o terreno e termos onde morar. Então a riqueza ela traz esse benefício que o pouquinho, né, R$ 10 não dá muita coisa, né? Não dá muita coisa. Agora, se você fizer uma cooperação aí, um consórcio, que as pessoas vão comprar carro, né? Comprar casa hoje em dia até. Como é que é o consórcio? Cada um dá um pedacinho da casa, né? Eu me junto e falo o seguinte, ó, esse mês eu vou dar R$ 100, outro vai dar 100, aí 100 mil pessoas dando R$ 100, dá uma fortuna. E aí compra uma casa. No mês que vem é o outro que vai comprar. E assim todo mundo consegue comprar. Só que você tem que gerar um grande volume para certas situações. E é para isso que serve a riqueza, né? A riqueza serve para desenvolver as regiões. Aqui na nossa cidade de Macaé, você vê que uma série de regiões antes eram verdadeiros brejos, né? Não tinha onde ficar, era um brejo horrível. Você vê que o próprio porto aqui de Ibitiba é um porto meio selvagem, né? Os navios não conseguiam atracar, você não conseguia. Então, você tem que ter dinheiro para desenvolver o local. Você precisa para isso, né? Não é só chegar e querer dizer que você vai fazer ali, não tem. Você precisa desenvolver algo. E a riqueza que é o importante. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade, e a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Eu posso dizer assim, a pessoa que construiu a sua riqueza pelo seu trabalho, seu esforço pessoal, essa pessoa, de uma forma geral, não estou falando que são todos, não, ela sabe exatamente que aquele dinheiro não é para ser jogado fora, né? Aqueles que ganharam a sua riqueza por herança, né, que era filho ou neto de um desses homens que construiu tudo isso, essas pessoas, de uma forma geral, elas desperdiçam aquilo e abusam daquele poder, né? Então você vê gente comprando carros, imóveis, sem necessidade, né? Palho de sapato, né? A quantidade. Você vê no Oriente Médio, as pessoas têm banheiros banhados a ouro, né? E eu acho interessante que a ideia nossa do ser humano, de riqueza, da riqueza é o quê? Ela é de proporcionar um bem-estar, né? Então, uma torneira de ouro não tem benefício, bem-estar nenhum. Agora, uma torneira com água quente, uma torneira que você não, eletrônica, que você não precisa tocar as mãos, né? Aí ela traz um benefício. Mas a de ouro, não. Ela traz um problema de ego, né? Aí que você vê. Então, quando você usa a riqueza assim, você ter um bem-estar, é uma situação. Você está usando a sua riqueza, uma consequência, né, do seu trabalho para um bem-estar pessoal. Agora, quando começa a ir para o lado do ego, né, quando a pessoa decide, de alguma forma, atingir o seu ego, aí a gente vê como é complicado, né? Não é que você não possa comprar, mas as coisas têm que ter uma finalidade, né?
Um carro é importante? Claro que um carro é importante. Um carro seguro é importante? Claro que é. Carro seguro, que seja é confortável, que ele não traga problema, é. Isso você consegue facilmente ter um carro desse no valor de até 200, 300, que seja, 1.000, já é até muito até. Mas tem gente aí fora que 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões não é um carro suficiente. Ela quer sempre o Ford segue, mas qual o benefício, né? Não tem benefício pessoal, tem um benefício do ego, da vaidade, né? E aí é um problema. Por que é um problema? Porque a riqueza ela é temporária. Se ela não acabar nessa vida, na outra existência você pode não tê-la. E aí imagine só, você foi um homem ou mulher, né, um ser humano que teve todas essas questões de vaidade, você conseguiu tudo, né? Ah, eu tenho um jatinho, eu tenho uma torneira de ouro, eu tenho um carro de 5 milhões, eu tenho não sei o quê. E aí, na outra existência, você tem uma vida normal, boa, né? Uma pessoa de classe média, boa, mas é normal. Seu carro é um carro bom, mas é normal. Então, ou seja, a pessoa ela vai achar que ela está sendo castigada por Deus. E ela vai ficar com aquela coisa de querer sempre que alguma coisa, né? Então, muitas vezes a gente precisa tomar cuidado. Se algum dia algum de nós ficar rico, nós precisamos ter esse bom senso para poder não cair nessa armadilha da vaidade. Se alguém tiver alguma pergunta aí, gente, para fazer, que gostaria que fizesse, não tem problema não, tá? É isso mesmo, Elcio. Eu acho que o grande segredo, né, da vida é o equilíbrio, né? Em tudo que a gente faz, né? O equilíbrio entre o material, né, o espiritual, né? A gente saber se cuidar fisicamente, também sem exageros, né? E aí a gente levar adiante a nossa missão, né? Aquilo que a gente se comprometeu também na espiritualidade em fazer aqui, a gente ter consciência disso, né? E sem ter apego realmente à parte material, sabendo que ela é importante, assim como a saúde física, né? Cuidar da parte física também é importante, porque é um tempo, né, que Deus nos concedeu por um tempo aqui limitado, que a gente tem que fazer jus, né? Como se fosse um talento. Então, essa questão da riqueza também é importantíssima, né? A gente vê também a questão da riqueza, diferenciar a riqueza produtiva, aquela que gera realmente valor agregado, que gera emprego, que movimenta a economia, de uma riqueza também meramente especulativa, né? Que o único objetivo dela é o dinheiro, né? É o dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, e aquele valor nunca produz nada de positivo, né? Para a coletividade, né? Então, são essas coisas que a gente tem que se atentar, né? O problema não está na riqueza, né? No uso dela. No uso dela, né? A gente atribui ao homem o fato dele usar mal a riqueza que ele tem. Só em benefício próprio, para satisfazer o ego, o orgulho, a vaidade. Né? Não, é isso mesmo. A gente vê pessoas que têm muito dinheiro, isso é muito comum, né? Acho que talvez lá em Minas até seja mais... Não sei, porque acontece isso, mas é muito comum em qualquer lugar. A pessoa tem muito dinheiro e ela é muito mesquinha, né? Ou seja, por qualquer coisa, não quer pagar um café porque é uma mesquinharia danada. Então, tem esse problema, né? E aquele dinheiro que essa pessoa... Geralmente, esse tipo de pessoa que é mesquinha, essas coisas, é o tipo de pessoa que não produz. A riqueza dele, ela não produz. Ele tem uma riqueza que é estagnada, né? E quase sempre esse tipo de pessoa, ela educa os seus filhos, educa os seus netos de uma forma que quando ele desencarnar, ele vai perder tudo, né? É muito comum isso acontecer. Eu já vi assim, os herdeiros, eles pegam aquilo e dissolvem, né? Mas dissolve com uma velocidade assim, que até espanta como é que aquilo desaparece. Agora, aquele que faz com que a riqueza produza, né? Gera emprego, vá crescendo, as coisas vão se melhorando, ele vai, sabe, domando a natureza dentro de certos limites para poder produzir as coisas melhores. Você vê que
os herdeiros também têm esse mesmo espírito, né? Esse mesmo espírito de colocar a coisa para frente. E aí, geralmente, funciona melhor. Na verdade, você vê como é que é uma questão até de cultura, de educação, né? A situação. Eu vejo a riqueza é uma coisa interessante. A gente você, quando tem uma certa idade, você já viu, né? Já passou, você vê gente assim, bilionárias que perdeu tudo, né? Que ainda são milionárias, mas para quem era bilionário, ser milionário é uma desgraça, né? A gente precisa entender essa situação. Você vê fortunas desaparecerem da noite para o dia, né? Coisas que antes tinham, não tem mais, pessoas com títulos que já não existem mais. Então, a riqueza é uma coisa que ela vem e vai muito rápido, né? E uma coisa interessante, ela não só vem e vai, como ela também aparece. Você vê, hoje nós vivemos, até o final do ano passado, as pessoas tinham uma vida certa, né? E aí veio a pandemia, que ela simplesmente destruiu uma série de situações econômicas das pessoas que tinham aí. Então hoje o seu estado é de riqueza, mas você não sabe o que vai acontecer semana que vem, né? De repente a sua fábrica de fazer biscoito, ela fica por detrás de um morro que tem uma pedra que está lá em cima pronta para cair. Aí tem uma chuva, tem outra chuva, tem outra chuva. Depois de uns 10 anos, quando você falou, minha fábrica está bombando, eu estou cada vez mais rico, a tal da pedra se desloca e cai em cima da fábrica. E aí você perde tudo e, sabe, aí às vezes desaparece. Então, a gente não tem noção do que está por vir, né? Tanto de bom quanto de ruim. Eu acho que o homem, a gente precisa estar sempre preparado e nunca humilhar e tratar mal as pessoas, porque, sabe, essa lei do retorno ela é certa. A gente vai ter o momento que vai ter a volta e a gente vai ter que reencontrar. Então a gente tem que ficar naquela, né? Ajudar o que a gente pode, fazer o máximo possível, né? Que se acontecer algo de catástrofe na nossa vida, a gente vai ter aqueles olhares, os bons olhares para cima de nós, né? Os olhares felizes. Só me lembro de antes de a gente ler o último parágrafo aqui, mas tem um filme que é A Lista de Schindler, né? Schindler, para quem não sabe, era um industrial alemão que ficou muito rico por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Ele produzia armas e aí ele precisava de mão de obra. A mão de obra escrava, eram os judeus, né, que haviam sido prisioneiros, e aí trabalhavam na sua fábrica de graça. O Schindler, ele por ser muito rico, ele começou a fazer o quê? Porque essa mão de obra também era escassa, né? Lembrando que a Alemanha estava em produção, franca produção para atender, precisava de muita gente, então tinha uma disputa, então ele comprava os judeus, né? E ele começou a comprar cada vez mais os judeus, até mesmo sem necessidade. Por quê? Porque, na realidade, ele jogava os judeus dentro da fábrica, e ali ele salvava os judeus, porque ali eles tinham liberdade religiosa, podiam fazer o que bem entendesse, né? Então, ele se esforçava o máximo para comprar. Eu acho interessante o filme, porque no final do filme, o Schindler ele tinha que manter uma aparência de riqueza. Então, ele tinha um Rolls Royce, ele tinha um anel todo cheio de ouro, com pedras preciosas. E quando os aliados chegam e a Alemanha começa a perder a guerra, e quando se aproxima, né, todos os judeus que trabalhavam na sua fábrica assinaram um papel, né, para que o Schindler levasse, caso ele fosse preso, e mostrasse que ele não era do partido nazista, né? Apesar de que todo mundo sabia que ele era alemão e trabalhava para o governo, mas ele era de outra forma, ele fazia aquilo para que as pessoas não morressem. Então ele assina, aí ele tem um problema de consciência no filme, que é interessante, porque ele começa a gritar que ele devia ter vendido aquele anel, que aquele anel ele tinha salvo não sei quantas pessoas, quantas crianças, ele devia ter vendido o carro, não sei o quê. Aí o ajudante dele, o judeu, que sempre estava me acompanhando,
fala-se para ele que não tinha como, né? Às vezes, ele tinha que manter a aparência, porque senão os outros também iriam sofrer a morte. Então, ele, mesmo sendo um homem rico, ele tinha a sua dor, né? Ele era obrigado a manter uma aparência que não era real. Ele não queria estar naquela situação. Ele queria dizer que ele ajudava as pessoas, mas ele tinha que fingir que não, que realmente os judeus eram, sabe, que tinha que prender, que não sei o quê. Então, ele tinha que manter a sua aparência. E isso, para ele, era muito complicado. Então, a gente vê que cada um no seu quadrado, né? Como diz a música. Ou seja, cada um tem o seu espaço e a sua tarefa. Eu acho que é isso que as pessoas que têm dinheiro têm a sua tarefa, têm a sua dor e sofrimento, sabe? Você observa que a pessoa, às vezes, é rica, mas tem um filho com problema de saúde extremamente complicado, que é obrigado a ir para Paris, para Nova York. Ele tem dinheiro, mas ele vai para Paris, Nova York, não para passear. Então, a gente fala assim, mas fulano é rico. É verdade. Ele vai para Nova York, vai para Paris, vai para a Europa, mas ele vai para cuidar do filho. Então, é um dinheiro que é, entre aspas, ruim, né? Não é aquele dinheiro que a gente junta todo dia para fazer uma viagem até a Bahia. Não, não é isso. O dinheiro que ele tem é para pagar o tratamento do filho. Vou ler o último parágrafo aqui, que já está na hora, né? Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe de desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de mais as facilitar. Cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem e amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o meio primordial da execução. Sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Cabe a gente ler aqui esse início aqui, ó, porque essas palavras desse parágrafo inicial de Allan Kardec foram proféticas. O homem tem por missão trabalhar a melhoria material do planeta. Cabe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar a sua população que cresce incessantemente, preciso faz aumentar a produção. A produção só de um país é insuficiente. Por isso, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Cumpre seja destruir os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Isso que eu acabei de ler, foi exatamente o que aconteceu com a vinda de todos esses gênios que a humanidade teve ao longo do século XX. Quem analisar todos os grandes cérebros que vieram no século XX, todos eles se relacionavam exatamente isso com o que Allan Kardec falou. Aumentar a produção, relacionamento entre os povos, destruir obstáculos materiais, as comunicações mais rápidas e por aí vai afora. Observem só, leiam a história, leiam a história da física, da química, da biologia, todos vieram com esse objetivo. Não foi um só, não.
cada um veio e deu a sua contribuição, né? Um criou o transistor, né? Outro foi para o espaço, outro criou não sei o quê, outro veio político, outro veio Gandhi, veio Martin Luther King, veio não sei o quê. Todo mundo veio para cumprir essa profecia que está aqui. Isso que está escrito aqui com o que Kardec fala. Hoje, nós temos um mundo ainda não exatamente como a gente gostaria, mas com a produção de comida, para quem não sabe, ela é muito maior do que a necessidade. O problema é a distribuição, inclusive na África, né? Na África tem lá uma faixa lá que é considerada uma das melhores áreas para se plantar no mundo. Mas é engraçado que é uma das áreas que tem mais fome, ou seja, as pessoas plantam, só que exportam, né? Então, o problema é da distribuição. As relações entre os povos, nunca antes na história do planeta, as relações entre os povos foram tão interligadas. Você vê a briga entre Estados Unidos e China, é uma briga que um depende do outro. Você vê que os americanos, por mais que eles querem se desfazer da China, eles não conseguem. A China é dona de praticamente uma grande parte da dívida americana, eles não conseguem se desfazer um do outro. É uma relação entre os povos, de comunicação, né? Você vê que todos os processos de comunicação entre a sociedade, você vê a internet, as redes sociais, celular, é computador, é satélite, é não sei o quê. Então, a gente vê que aquilo que os espíritos falavam lá atrás aconteceu. Aconteceu porque isso era uma determinação do mais alto que acontecesse. É isso que nós precisamos entender, né? Que quando o mundo espiritual eles determinam que algo vai acontecer, vem um monte de espíritos renascer e cada um dá a sua parte nessa contribuição. Eu acho que então é isso que nós espíritas temos que avaliar, né? Porque nós também fazemos parte dessa corrente. Nós fazemos parte da corrente material e nós fazemos parte da corrente também trabalhadores da última hora, né? Nós fazemos parte disso. A gente pode não ser um grande cientista ou um grande médium, mas nós somos porque um grande cientista e um grande médium não vai fazer sozinho. Ele precisa de várias pessoas em vários locais ao mesmo tempo para construir essa rede. E nós fazemos parte disso. E nós temos certeza, né? Muita gente não acreditava da capacidade que o mundo espiritual tem de tentar resolver os problemas, mas a capacidade é gigante. São capacidades locais, regionais e até mesmo planetárias, né? A pandemia está aí para provar exatamente isso, né? A pandemia não é nenhum vírus fantástico que veio da Lua, que veio de outro mundo devastador. Não, é um vírus da gripe que modificou completamente o planeta. Então, a gente não deve duvidar do que está por vir e não deve duvidar da capacidade do mundo espiritual de querer transformar as coisas, né? Quando o sinal é dado, como diz lá no Apocalipse, né? Quando aquelas, como é que é? Trombetas soam e é chegada a hora, nada vai parar, né? E aquele que estiver na frente não tem problema, desencarna e depois nasce depois. É assim. E a coisa vai surgindo efeito. E outras coisas, viu? A gente não tem que ficar preocupado com isso, não. O que a gente não pode perder é o momento, né? É a onda. A gente tem que surfar na onda. Essa onda que está empurrando para frente, a gente tem que ir para frente também. Se a onda passar, a gente ficar lá atrás, já era. A gente tem que pegar a onda e surfar. E pegar essa onda de mudança e ir adiante. Eu acho que é isso que a gente não pode perder. Só ressaltando, Elcio, também uma coisa que falou ali, né? Já que
várias profecias, né, que foram profetizadas há mais de 150 anos atrás foram cumpridas, ali fala na questão do primeiro avanço intelectual, né, que vem a reboque das evoluções científicas, né, tecnológicas, para depois vir, né, com esse desenvolvimento intelectual e científico, na sequência vem o desenvolvimento moral. Então, a gente está no caminho, né? A gente está, né? A gente vê que as coisas têm uma sequência lógica, né? Então, a gente tem que ter esperança, tem que ter fé que, né, como diz o nosso hino, né? Tenha paciência, amigo, né? O mundo vai melhorar e o mundo está melhorando, né? A gente vê, infelizmente, né, tantas notícias ruins, né, de algumas, né, pessoas, massacres e tal, e ainda guerras ainda existindo, né? Que a gente acha que o mundo está pior do que era antes, mas não. É porque, como você falou, né, a comunicação hoje, né, é tão globalizada que qualquer fato que aconteça em qualquer lugar do mundo, praticamente instantaneamente, o mundo todo fica sabendo. E, infelizmente, né, as notícias ruins, elas têm um apelo, né, midiático, de exposição muito maior do que as coisas boas. Né? Você vê que os telejornais, né, às vezes de 40 minutos, falam 38 minutos de coisas ruins, para no finalzinho, nos 2 minutos finais, colocar uma notícia boa, contar uma história bonita e tal. Mas isso por quê? Devido à nossa condição ainda de inferioridade, que a gente gosta de ver essas coisas negativas, né? Então, né, e a imprensa vai colocando daquela forma ali, que sabe que aquilo vai atrair mais a nossa atenção, né? Mas eu acho que o caminho é esse aí. A gente está melhorando, né? Tem que ter fé e esperança nisso. Bom, já finalizando aí o nosso horário, né? Vamos pedir para o nosso irmãozinho aí, o Léo, né, que está aí, né, prestigiando aí o nosso estudo da noite, para ele fazer a oração. Pode ser, Léo? Pode ser, parece que eu já estava adivinhando. Quando você parou assim, eu estava indo pegar a blusa no armário, eu falei, Alexandre. Você intuiu. Tudo bem, gente. Assim, com certeza. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Divino Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, e agradecer por mais uma vez estarmos juntos, podermos estudar, pelo palestrante estar muito bem intuído, por nós estarmos, mesmo distantes fisicamente, mas muito bem entrosados, ligados energeticamente, e por essa espiritualidade que sempre nos abraça pela casa do Divino, pela casa da Barra, por todos nós, nossos companheiros encarnados e desencarnados, que sempre estão emanando boas energias e nos convidando sempre à tarefa do bem. Que nós possamos ficar em paz, que Deus, em sua infinita luz, amor e bondade, continue nos guiando no caminho do bem e que possamos sempre sermos essa família unida que nós somos e sempre continuarmos prosseguindo rumo ao alto e juntos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite, aí. pessoal. Até quarta, né? Até quarta-feira. Obrigada, gente. Gratidão, Elson, muito obrigada. Obrigada, Excelente Elson. estudo. Muito bom, Elson. Obrigado, Muito tá, bom aí o gente? estudo aí. Boa Parabéns. noite, até quarta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gente, crianças. boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até quarta. Deus quiser.